Queridos filhos, amado povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na quarta-feira mariana e eu estimulo, seja aqui de Curitiba, região metropolitana, caravanas de outros lugares, a virem para a quarta-feira mariana e quinta-feira eucarística. Hoje, lembro que já tivemos a primeira missa com novena às 7h30 da manhã, depois segue-se confissões, segue-se atendimento no SOS Família, no Pastoral da Escuta, às 11 horas, e convido a chegarem mais cedo, porque nós estamos naquele aspecto, e foi uma decisão do Padre Kleina, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, lembrando que Maria, profundamente vinculada a Jesus Eucarístico, por isso também com a bênção com o Santíssimo. Agora a segunda missa, às 4h30, a terceira missa com novena, e à noite Redivida e Evangeliza. Lembrando que amanhã também tem novidade, quinta-feira eucarística, a quinta-feira eucarística, missa às 7h30, também ao meio-dia estarei aqui, adoração às 11h, depois teremos 3 horários de missa com novena, um tríduo, às 5 da tarde, 17h, às 18h, adoração às 19h, missa às 20h, então tem horário para todos. Hoje, celebrando Nossa Senhora e de modo particular sob o título neste santuário, Nossa Senhora de Guadalupe, muitas graças derramadas. É impressionante como no rádio as pessoas deixam os seus testemunhos, quer seja aqui, vindo ao santuário, quer pessoas que através da televisão, acompanhando essa missa, recebem graças daquela que um dos primeiros sinais da sua presença a Juan Diego foi a cura do tio que estava doente. Nossa Senhora de Guadalupe está muito ligada aos enfermos. Nossa Senhora de Guadalupe tranquiliza Juan Diego, fica calmo, lide com os seus medos, do teu tio cuido eu. Por acaso, como diz muito bem, não estou aqui, eu que sou tua mãe? Então não esqueça disso. Juan Diego tinha um problema, ele era um índio, e ser índio era um problema. Como que ele ia convencer um bispo? Como que ele, Juanito, um pequeno, ia falar para os espanhóis? E ele tentou fugir da missão. Quantas vezes a gente também, diante de certas coisas, a gente tem vontade de fugir, diante de certos aspectos a gente se pergunta, mas eu não vou dar conta, não sou digno. Não é só em relação a Deus, é também com a nossa própria vida, eu não sou merecedor. Acredito que a palavra de Maria, não sou eu sua mãe, não estou aqui, primeiro para dizer para ele, vença teus medos, você tem uma missão, do teu tio, do doente, cuido eu. Então primeira coisa, trazer os doentes em oração, trazer a enfermidade. Eu acabei de assinar um livro, Batalha Espiritual, que me foi pedido pelo Jean Paul, por uma senhora que veio do interior, está aqui para cumprir uma promessa, me esqueci o nome, porque foi tanta coisa, das 11 até agora que você não tem noção, em 1 hora tanta coisa que eu tive que fazer, mas se a pessoa quiser depois ela pode dar o testemunho. Mas do outro lado, se os doentes colocamos na mão do Senhor, quando nós passamos pelo umbral dessa porta, subimos a rampa, encontraremos Jesus, sim, mas nos deparamos com aquele letreiro, não sou eu sua mãe, eu estou aqui. Então, eu sempre digo, você chega numa igreja,
Você vai do lado e vê Jesus, cumprimenta o dono da casa, faça a sua genuflexão, aquele que é a razão da nossa fé. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu venho aqui por causa de você. Estou aqui, Jesus. Venci as barreiras porque não dava tempo. Estou com medo, eu tenho almoço para fazer. Eu estou aqui, mas eu vim aqui por tua causa, Jesus. E passa e cumprimenta a mãe. Por isso esse letreiro não pode sair. Pode-se fazer outra arte, mas não pode. Não estou aqui, eu que sou tua mãe. Mas é impressionante hoje, porque o Evangelho diz: felizes somos nós, porque nossos ouvidos ouviram o que muita gente não ouviu, e viram, nossos olhos viram aquilo que muita gente desejou e não viu. O que está dizendo o Evangelho? Felizes somos nós que podemos ver Deus, salvo raras exceções como Moisés, que teve uma contemplação, tal como Paulo foi levado ao sétimo céu, ao terceiro céu, não sétimo. Paulo foi ao terceiro, Moisés também. Ninguém mais viu Deus. Você e eu viu Deus, nós vimos Deus. Virão, padre? Sim, em Jesus Cristo. E por que podemos dizer que conhecemos Deus? Porque o divino foi gerado por Maria. A humanidade de Deus começa no seio da Virgem Maria. Maria gera Deus humano. É muito forte isso e sério, e não tem nada de errado no que eu estou dizendo. A contribuição de Maria foi estupenda, porque foi ela que deu forma humana a Deus. Que mérito, né? Bendita sois entre todas as mulheres, bem-aventurada sois, mãe, dentre todas. Maria iniciou a humanidade de Deus. Mas impressionante, ainda mais hoje, que Maria descende de uma família. E se hoje falamos dia dos avós, e quando falamos avós, não pense só naquela vovó, aquele vovô, na última etapa. Hoje, cada vez mais, os avós são muito cedos. Nos seus 40 já é avô. Se descuidar muito breve é bisavô, bisavó. Hoje é dia dos avós, porque hoje se celebra no calendário, primeiro foi grego, depois passou para o latino, o dia de São Joaquim e Santana, os avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora. E fico pensando, é uma história da salvação. É impressionante pensar que os traços de Jesus tinham em muito os traços de Maria. Se ele bonito era, como dizem, inclusive numa carta de um centurião, bonita era Maria. Em alguma coisa Jesus puxou, mas também puxou pelos avós, Joaquim e Santana, não só na genética, mas também, mas no costume, na seriedade, na docilidade, nas coisas boas. É aí que está a importância de conseguirmos passar para as gerações futuras coisas boas. Jesus é, por ser Deus, mas também ele recebeu toda uma bagagem humana. A bagagem humana de Jesus provém de Joaquim, Santana e Maria. De José não. A linhagem é de José,
a genética humana é de Maria e de seus pais. Às vezes a gente não pensa isso. A gente está tão acostumado no lado divino de Jesus que a gente esquece que eu não sei como é o rosto de Jesus. A gente tenta imaginar. Há uns estudos, uns melhores, uns piores. Eu acho que vai ser uma grande surpresa no céu. Mas o que eu sei é que ele puxou para Maria, puxou para Santana e puxou para São Joaquim. Da onde, padre, que provém o nome de São Joaquim Santana? Porque eu leio na Bíblia, que bom se ler, eu não encontro nada, realmente não encontra. Não encontra nem nos evangelhos, nem nas epístolas, nem nas cartas pastorais, nem nos Atos dos Apóstolos. Mas então, da onde que saiu isso? Eu até explicava no rádio, e é importante um pouco de catequese. A Bíblia, quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele não deixou uma só linha escrita. Não sei se Jesus não era analfabeto, isso eu sei. Como era a caligrafia dele, não dá para saber, porque ele não escreveu nada. Ai, padre, agora o senhor me botou em crise. Então quer dizer que Jesus não escreveu o Novo Testamento? Não. Quando Jesus morreu e ressuscitou, os feitos de Jesus foram contados de boca a boca. Foi a tradição oral. O Antigo Testamento também. Há quem aqui vai pensar, o primeiro livro escrito na Bíblia foi o... Erraram, não foi o Gênesis. Mas para mim não me interessa, deve interessar. Você tem que saber. A primeira tradição, as primeiras coisas contadas da vida de Jesus, foi no boca a boca. O primeiro que escreveu nem foi São Marcos. Quem primeiro falou sobre a instituição da Eucaristia foi São Paulo apóstolo. Aí começaram a surgir livretos, pequenos livretos. Se você olhar o Novo Testamento, são pequenos livretos, um pequeno livretinho de Marcos, um pequeno livretinho de Mateus, um pequeno livretinho de João, um pequeno livretinho de Tiago. Opa, padre, esse eu não conheço, calma. Um pequeno livretinho de Maria Madalena. E começaram a aparecer. Portanto, nós estamos nos 500 anos de Martim Lutero, que fez uma reforma na igreja. Aqui eu não quero entrar nos pós e nos contra. Teve o seu motivo. Nem ele imaginava que chegaria-se. E também foi uma questão muito bem aproveitada por alguns reis, dentre eles o da Inglaterra. Mas Lutero disse: eu só acredito naquilo que está escrito na Bíblia, só palavra. Ora, se você pensa assim, você não é católico. Eita, agora ficou pior ainda. Me perdoe, meu irmão, eu não sou luterano e não tenho nada contra, eu sou católico. E nós católicos sabemos que antes de ser letra, foi contado. O próprio evangelista vai dizer, muitas coisas, Lucas, foram escritas nesse livro, e muitas outras não, mas as que foram escritas, é para que você creia. Então nós acreditamos, que existe a verdade escrita, mas também há a verdade nos costumes litúrgicos, nos costumes de vida, na vida eclesial. Portanto, não é só Bíblia, é também liturgia, igreja, o que nós católicos chamamos de sagrada tradição.
Não posso me delongar, mas não quero perder a oportunidade de explicar. Saíram muitos panfletos, voltando, antes de serem reunidos, no século II, que a própria igreja, as próprias comunidades, começaram a perceber, isso aí é meio exagero. Esse panfleto, esse livrinho, não é muito com aquilo que a gente escutou, aquilo que a gente aprendeu. Então a própria igreja começou a deixar de lado e firmou o chamado cânon romano. A Bíblia nossa hoje foi escolhida pelo Espírito Santo e na vida da igreja. Mas alguns panfletos, dentre eles o de São Tiago escreveu. A igreja não entendeu como algo que viesse em sintonia com o que está na Bíblia. Mas São Tiago fala dos pais de Nossa Senhora. E é de São Tiago, o chamado apócrifo, porque está longe, está fora, que fala que Joaquim e Ana eram idosos e não tinham filhos. Joaquim foi ao deserto, rezou, pediu muito a gravidez. Um anjo lhe apareceu e disse: Ana ficará grávida. Ele voltou para casa. Ana confirmou: estou grávida. E já na alta velhice concebeu Maria. Os pais de Nossa Senhora, segundo o próprio livro que foi atribuído a São Tiago, por isso não entrou, diz que eles morreram muito cedo. Por isso Nossa Senhora, já muito idosos, inclusive quem vai à Terra Santa, do lado da piscina de Betesda, aonde só tem ruínas, tem a casa de Joaquim e Santana. Fizemos um padre missão. Joaquim e Santana, muito cedo, há quem diga que já na primeira infância levaram Maria para o serviço do templo, e lá viveu a sua infância, sua puberdade, só saindo do serviço do altar quando menstruou pela primeira vez, o que era inadmissível, porque se tornou uma mulher impura, e por isso já não tinha mais seus pais, ficou sob os cuidados de Zacarias e Isabel, e Zacarias lhe arrumou o casamento com José. Por que o senhor está contando essas coisas? Porque a gente tem que saber. Chega de sermos ignorantes, a gente tem que saber dessas coisas. Nós temos que ser conhecedor da Bíblia, nós temos que saber no que cremos. Quando hoje, e digo, começou na igreja grega e passou para nós, falamos de São Joaquim e Santana, nós estamos falando de alguém que confiou no Senhor, que primeiro experimentou o Deus do impossível. Se Maria depois foi escutar do anjo: Maria, para Deus nada é impossível, ela imediatamente lembrou: é verdade, eu fui fruto do impossível. Você está entendendo aonde que eu quero chegar? Como que uma menina de 15 anos, uma menina recém-saída do templo, recebe a voz do anjo e tem coragem de dizer: sim, Senhor, porque ela teve pais fiéis, porque teve uma mãe e um pai de oração, judeus autênticos, que perseveraram. A idade chegou, a esterilidade era algo terrível,
teve uma base familiar. Como que Maria tem coragem? E creio que essa memória afetiva, eu acredito que Santana, e tem uma imagem linda de Santana, ensinando Maria, quando o anjo disse: para Deus nada é impossível, Maria falou: é verdade, minha mãe contou que não era para mim nascer, mas Deus, na sua misericórdia, me deu a graça da vida. Você entende? Essa memória afetiva, essa catequese familiar, esse berço que Maria teve. Daí falo dos avós. Feliz um neto, desculpe brincar, que tem uma avó carola. Me perdoe, estou indo no exagero, mas feliz o neto, a neta, que tem uma avó que reza. Feliz, e não precisa ter muita idade não. Feliz o neto que vê a avó, o avô, é meu avô, minha avó, é de igreja. Eu vejo minha avó com o terço na mão, eu vejo minha avó indo na igreja. Claro que deveriam seus pais, mas você sabe que a juventude, ela tem muitas coisas boas, muitas, nossa, mas tem alguns erros também. A pessoa nova, ela acha que nunca vai passar, ela está tão inflamada com as descobertas, que ela não acha que as coisas passam, que as coisas podem modificar, que o novo precisa mais de Deus. A pessoa com mais idade precisa mais de Deus. Quando você começa a descer o espigão, e a gente começa a descer o espigão já com seus 30 e pouco, 40 anos, a gente começa a olhar mais da onde que a gente veio. Isso é natural. E às vezes os pais falham com os netos. Tudo bem, o avô é o pai do algodão doce, a avó é a avó da Maria mole, porque a avó tem coração mole, o avô só faz por carinho, tá bom. De fato a educação é dos pais, mas eu diria, avós, como os netos olham para vocês? Como você tem uma missão grande de ser na tua família a pessoa mais lúcida. É tua responsabilidade. Mas eu quero curtir a vida. Curta a tua vida, não estou tirando isso de você não. Mas você tem que ser a pessoa um pouco mais sensata, porque teus filhos olham, teus netos olham. Jesus teve avó, Jesus teve avô. Creio que não chegou a conhecê-los, mas o próprio Jesus disse: pela árvore, a árvore se conhece pelos frutos. Portanto, certamente ele soube que teve bons avós. Que nós, nessa reflexão, cada um pense: qual o legado que eu vou deixar para minha família? Legado. A primeira leitura falava dos sábios, dos homens sábios, dos homens, mulheres memoráveis. Sabe, gente, uma estátua numa praça não deveria ser algo a ser almejado por nós, não. Uma estátua, onde os pombos vão lá para fazer necessidade. O que representa uma estátua? Para a família daquela pessoa, talvez para a pessoa mais ligada à história, vai lembrar alguma coisa. Pensa um pouquinho no nome de rua. Quem foi Marechal Cândido Rondon?
Quem foi Marechal Floriano Peixoto? Duas ruas importantes em Curitiba. Seremos lembrados por poucas pessoas e pelo bem que fizemos. Amém.